Bem-vindos a mais um podcast Além do Véu, SBC. Que alegria estar com você de novo. Nós temos certeza que esse conteúdo vai abençoar a sua vida. É isso aí, estamos muito felizes, pois esse tema não podia ser melhor, né? Que a gente escolheu para estar falando, um tema que fala muito ao nosso coração e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida aí também. E qual é o tema, pastora Manu? Qual é o tema? O pessoal não ficar curioso. Criação de filhos. Muito Uau. bom, mexe com o nosso coração, né? Muito gostoso falar sobre isso. Algo que a gente tem vivido dia a dia, né? Temos 2 filhos, para quem não sabe, né? Temos o João, hoje com 14 para quase 15, e o Mateus, 17, quase 18 anos. 2 filhos completamente diferentes. Meu Deus, totalmente diferentes. Para quem é pai e mãe aqui já está se identificando, né? Você acha que veio um manual para o primeiro, fala assim, resolvi meus problemas. Não, tá fácil, agora é tranquilo. Aí vem o outro completamente diferente. Para quem entende o tema, né? Nós temos um batista primogênito, né? Boa. Mais calmo, mais tranquilo. A gente costuma dizer que tem um mais novo, já é pentecostal, é do manto, né? Já vinha girando, já vinha derrubando a igreja, né? Esse é o João Vitor, né? Muito diferente um do outro, mas muito amados, muito queridos, né? E Deus tem dado o privilégio, né, de ser orientadores deles, né? Sacerdotes lá em casa para cuidar da vida espiritual deles, né? Nosso ministério, ele não começa na igreja, né? Para muita gente que vê a gente na igreja, mas o nosso maior ministério está na nossa casa, né? E o que eles refletem hoje através da nossa vida, a sequência, o legado que nós estamos deixando no coração e na vida deles, né? É isso aí, a gente hoje pode ver o quanto valeu a pena todo o investimento que a gente teve de tempo, de oração, de tudo, os frutos que a gente já está colhendo hoje, né? De tudo que a gente fez desde lá, das orações de quando eles tinham 1 aninho de idade até hoje, né? O quanto vale a pena de você estar investindo tempo. Aí a gente começa a passar um filme na nossa cabeça, né? De tudo aquilo que a gente viveu e está vivendo ainda, claro, com eles, né? E passando esse filme, voltando no túnel do tempo, são 23 anos de casados, né? Dia 20 de maio a gente faz aí 23 anos de casamento, uma grande bênção, né? É muito tempo, é muita história, né? E nós tivemos o Mateus, agora a cabeça que vai ficando, né, 5 anos basicamente depois, né? Mas antes do Mateus ainda teve um episódio, né? Talvez as mulheres que estão nos acompanhando podem se identificar, né? Você ficou grávida quanto tempo antes, amor? Acho que uns 6 meses antes, foi bem perto, né? O primeiro filho engravidei, fiquei grávida ali 3 meses e infelizmente, né? Eu perdi. Teve um aborto espontâneo, né? Exato. Que é muito comum, né? E nós não sabíamos disso na época, né? Que era tão Sim. comum, né? Sim. Apesar de muito doloroso, né? Para as mulheres que passam por isso ou passaram por isso. Filhos são insubstituíveis, né? Com certeza. E gerou uma expectativa no coração da gente, uma alegria no coração da gente. De repente essa alegria passou ali. Momentaneamente foi roubada, né? Exatamente. E o quanto que eu tinha medo de engravidar novamente. De repente você está aí ouvindo esse podcast, que você não tenha medo de engravidar novamente, porque vale a pena você tentar. E tantas mulheres passaram por essas experiências, né? Tentaram e engravidaram e tiveram as bênçãos aí de serem mães. Então não desista, porque logo depois de alguns meses eu engravidei do primeiro, né, filho, que foi o Mateus, e tá aí com quase 18 anos. Depois veio o Johnny. Uma herança, ele era tão preguiçoso que a gente ficava tentando incomodar para ver se ele estava acordado lá dentro, né? A barrigona grande. É verdade. O bicho ficava dormindo lá, sonhando. A tranquilidade, né? Hoje a gente entende porque que ele era tão tranquilo na barriga, né? Porque continua, né? A personalidade dele é bem essa, de ser bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. É muito engraçado a diferença, né? Enquanto o João, né, vem girando no manto, como você mesmo disse, né? Muito bom, né? Mas muitas experiências, né? E cada filho diferente, né, amor? E teve um ministério muito intenso, né? Sim, Além do Véu, né? Banda, né? Com a banda, depois mesmo do nascimento deles, né? E eu lembro que o Mateus já andava já nos Moisésinhos, né? Dentro da van, para cima e para baixo ali com a gente, né? Sim. E a gente, mesmo na criação de filhos, fazendo um pouco de casamento, também, dando uma abertura, né? A gente sempre separou muito o nosso casamento com os nossos filhos. Sim. Né? Então até uma dica, né, para as famílias, para os casamentos saudáveis. A gente acredita muito em casamentos saudáveis e o fato que a gente tem que separar, né? As pessoas misturam tudo, né? Então relacionamento com o filho já virou casamento, que virou uma família, que embolou tudo, e aí não se separa tempo pro casal, né? Pro casal, para cada situação, não se separa tempo pro filho, né? Uhum. Então são coisas diferentes, etapas diferentes.
E eu lembro que a gente estabeleceu um combinado, né? Sempre, né? Sim. Seja para onde for, todo ano a gente cuida do nosso casamento e cuida da nossa família. Boa. Lembrando agora, então, vamos começar. Primeira viagem, o Matheus tinha um aninho, né? Amamentei ele até 11 meses, mais ou menos. Um aninho nós fomos viajar, nós dois. Chegamos de viagem, você provavelmente não vai lembrar disso. Meu pai não lembra dessas coisas. Cheguei de viagem, ele tinha ficado doentinho, né? Porque criança de 1 ano é muito comum ficar doente, né? Aí cheguei no pediatra, toda assim me sentindo mal. Ai, meu Deus do céu. Tá doente, fui viajar, não devia ter ido. O pediatra, o Dr. Raul, olhou pra mim e falou: mãe, ele vai ficar doente. Você indo viajar ou ele não indo viajar? Fica tranquila. Gente, mas aquilo trouxe uma paz pro meu coração. Porque a gente se cobra, né? Poxa, não devia ter ido e tal. Porque a mãe tem um pouco disso. A viagem foi maravilhosa, mas quando eu cheguei e soube que ele estava doente, eu me senti mal. Mas Deus é tão maravilhoso porque veio de um médico da medicina para falar assim: mãe, ele vai ficar doente. Então, assim, fica tranquila, é normal. Até os 3 anos de idade, isso vai acontecer. Então, dali pra frente, eu não me preocupei mais. A gente viaja todo ano, uma vez ou mais, lembra? né? O espírito da acusação. Nossa, com um aninho, já ai, deixou. Largou o filho, ai, larguei. Nossa, meu Deus, eu largo mesmo. Vou dizer pra você, toda acusação cai por terra em nome de Jesus. Tá, não tem acusação não, né? E a gente larga, né? Abre aspas, fecha aspas, e o nosso casamento é muito saudável, né, amor? Graças a Deus, porque a gente tem esse tempo mesmo com a gente, e os meninos amam que a gente viaje, até hoje, né, eles falam, vai mesmo, tá? Eles super apoiam a gente, né, e a gente tem um relacionamento maravilhoso entre nós e com os meninos, a gente tem a viagem com eles, e a nossa viagem, o nosso tempo, e aí isso me lembrou, eu nem tinha programado para falar, mas lembrei. Tudo bem que quem tem filho, quando viaja, chega lá, fala assim, nossa, eles aqui ia ser tão legal, né? Às vezes a gente olha pra você, nossa... A gente até fala às vezes, mas ok também, a questão não é essa, né? Mas curtir o momento do casal, que foi para isso que Deus nos criou, até porque eles vão casar, vão nos deixar, e o que vai restar? Nós estamos aqui, velhinhos, é eu que vou estar com você. Então a dica de hoje é você cuidar do seu casamento também, né? E cuidar, consequentemente, se o teu casamento estiver saudável, muito possivelmente o teu relacionamento com seus filhos vai estar saudável, né? É o tempero, então, né? Não é largar os filhos, veja bem, não é? De jeito né? nenhum, não né? tem Nunca nada a ver. largamos, né? Jamais, sempre jamais. Cuidamos muito deles e sim. É uma grande bênção. Enfim, mas o Mateuzinho, então primeiro, nosso primogênitozinho, sim. O Mateuzinho sempre nos acompanhou e é aquele negócio, a gente sempre criou o Mateus dentro dos conceitos, né? E os princípios da palavra de Deus, né? Eu quero até já começar lendo, amor, sobre Provérbios, capítulo 22, Amém. O verso 6, né? Diz assim a palavra do Senhor: instrua a criança segundo os objetivos que vocês têm para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles, né? Amém. Em outra versão vai dizer que nós devemos ensinar a criança no caminho que ela deve andar, que depois, quando ela ficar mais velha, ela não vai se desviar deste caminho. E eu acho bem interessante essa direção de instruir nos objetivos, mas acho muito interessante quando a Bíblia fala ensinar no caminho, porque no caminho não é o caminho, né? Você dizer, junto, né? Você falar. Então eu vejo assim que nossos filhos hoje são frutos do nosso testemunho. Sim. Né? E é uma dica que fica para quem está com a gente hoje aí. Então, o teu testemunho é o que vale sobre a vida deles, né? Então, acho que eu vejo que o nosso testemunho é o que deu valor para eles, né? Então, a gente ensina no caminho, ou seja, cada etapa, né? Porque os filhos ainda, nós continuamos esse treinamento, essa instrução, né? Hoje tem 14 e 17, e eu acredito que, mesmo quando a gente estiver velhinho lá, né? Com 70 anos lá, meu filho, o caminho é esse aqui. A gente vai estar ali como pais, não vai deixar de ser, não existe ex-pai e mãe, né? Então a gente vai continuar. Meu pai até hoje, né? Ele me diz o que eu tenho que fazer. Tem 70 anos, eu tenho 45, e fala, você não sabe que tem que fazer isso aqui? Eu falei, lógico que eu sei, né, pai? Né? Porque há uma necessidade do pai de ensinar, e há uma direção e há uma autoridade do pai e da mãe sobre isso, né? Então, essa questão de você, então, ensinar no caminho, né, pastora Manu, é gastar tempo, é investir tempo, é colocar cada etapa como importante, né? Não terceirizar o ensino, né? E a direção. Eu falo que em casa muitas coisas eu tive valor, mas eu acho que no ensino das crianças ali, na conduta deles, do que eles iam ter ou não ter, né? Então,
Eu sempre fui aquele pai que estraga um pouco mais e a Manu sempre repreende um pouco mais, né? Então, em alguns sentidos. Então tinha que até combinar bem, né? Tipo a assim, gente sempre conversa antes. Ó, e aí, vai... Amor, você tá fazendo demais. Eu pego, tá bom, é verdade. Tá. E vice-versa, né? Então a Manu sempre foi a linha dura, né? Tipo assim, vai ter... Não, tá bom esse tênis mesmo. Essa parte eu sempre peguei no pé. Tá bom essa camiseta mesmo, né? Porque assim, a gente nunca teve condição financeira, né? Nem eu, nem você. E eu acho assim, a gente hoje pode dar para os meninos, mas eles têm que saber valorizar. Então esse foi o meu conceito. E você sempre me apoiou com esse meu conceito, né? Você... Isso é legal, né? Entre o casal, que eu acho que é bem importante também, né, amor? A gente falar para os pais que estão nos ouvindo. O pai e a mãe têm que sempre estar com a mesma visão, conversar sobre, olha, o que nós vamos fazer, juntos no mesmo pensamento. Porque daí o filho pede uma coisa pro pai, o pai fala não. Aí ele sabe que a mãe às vezes é mais mole, vai lá na mãe, a mãe fala sim. Então isso acontece muito. Então assim, os pais têm que estar muito alinhados quando eles forem decidir algo. Aliás, isso é muito importante, né? Porque o que eu mais ouço dos pais é um total desalinhamento. Exatamente. Né? Então, cada um pensa de um jeito e expressa isso para as crianças. Aí né? Quebrou, né? É isso que a gente vê? Muito. Então, e assim, somos diferentes, ok? Hoje a gente pode falar aqui... somos muito as diferentes. As crianças já sabem que eles são muito espertos, né? Então, ele fala assim, eu peço pro pai que o pai dá com mais facilidade. Não vou pedir para a mãe, porque a mãe ela sempre fala não. A mãe... né? Então, eles já entenderam isso aí desde muito cedo. Sim, eles lógico. já entenderam o jogo, né? Sim. Só que nós ganhamos o jogo. Toca aqui. É nóis. Porque quando a gente combina e não abre mão do nosso combinado, Com você certeza. como casal, como família, não pode abrir mão do seu combinado, né? Por isso que eu falo que o casamento ele vem superior à criação dos filhos. Se ele não vier em primeiro lugar o acordo do casamento, a criação de filhos possivelmente não vai ser boa. E se não for feito dessa forma, além de tudo, vai estar prejudicando as crianças, não, né? Com toda certeza. o que é mais importante, né? Porque lógico que nenhum pai faz isso de propósito. A gente errou em muitos pontos, eu tenho certeza que às vezes a gente até não enxergue, mas a gente vai estar falando aqui no que a gente acertou, né? E algumas coisas eu tenho certeza que a gente acertou. E no que a gente errou, a gente tentou acertar, que é o que todo pai faz. Mas se você está ouvindo ainda, dá tempo de você acertar ainda. Então, assim, procura no caminho certo que vai dar certo. Eu acho que a primeira coisa que, para acertar tudo, é cuidar do casamento. Vamos pontuar aqui. Sim. Né? Eu acho que isso, pelo menos na nossa experiência, a gente está falando da nossa verdade, então a gente não precisa nem ter o script aqui para falar, né? Então é da nossa verdade, é do nosso casamento. Segundo ponto é o acordo de como criar os nossos filhos, quais são os valores, né? Por isso que a gente fala que uma casa dividida, a Bíblia diz que uma casa dividida ela não prospera, palavra, né? É a palavra de Deus. Então, se a casa está dividida, se o pensamento está dividido, ele não prospera, ou seja, não vai dar certo. Então, o acordo, eu acho que seria para solidificar, para criar um alicerce para a família. Então, as decisões elas não são separadas, elas são em conjunto, né? E acontece muito. Vem o Matheus para mim, ô pai, o que você acha de tal coisa? Já falou com a sua mãe? Ih, né? Então, né? Eu já falei, ela falou que sim, né? E assim, a gente também ensinou outro valor muito importante. Como nós não mentimos em hipótese nenhuma, né? Nossos filhos não mentem. Então, isso a gente ensinou desde pequeno, mesmo sofrendo a consequência. Ser o exemplo, né? Ser o exemplo é a primeira coisa. Os seus filhos vão olhar para aquilo que você faz. Então, não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, assim, ser o exemplo é outro ponto muito importante. Então, a gente pode colocar o exemplo, né? Sim. Da conduta, dos princípios, aí como esse terceiro ponto. Ser um verdadeiro cristão, né? Seja na questão de falar a verdade ou falar mentira. De tratar bem as pessoas, né? Da maneira que trata a esposa em casa, né? Sim. Vai ser a maneira que trata o funcionário, né? Que trata a funcionária, que trata o garçom, né? Que vai te servir, o funcionário da padaria... Todo mundo, né? Em geral. Vai sentir se a pessoa vai se tornar arrogante ou não, né? Vai ter uma posição diferente daquilo que Cristo nos orientou e nos ensinou, né? Então, eu acho que essa questão do exemplo também pega bastante, assim. Lógico que, né, você que está assistindo, a gente fala, nossa, meu Deus do céu, mas só tem exemplo bom? Não, né? Em alguns momentos nós falhamos, em alguns momentos nós erramos, né? Mas o mais importante é você refletir, eu acho que em toda a nossa caminhada. E buscar em Deus, né, amor? Assim, oração, né? Ensinar eles no caminho é o quê? É ensinar a orar, a buscar, a ler a palavra, ser exemplo nisso e fazer
junto com eles, porque hoje eles já estão tomando o rumo deles, o caminho deles. E a gente sempre prezou isso, né? Eu lembro que eu viajava muito, né? Assim, nessa questão também, você vê, com a mãe ela fica com a carga mesmo, né? Em vários sentidos. E eu viajava muito a trabalho, né? Quando eles eram menores, né? Você Mas viajava até mais, né? Acho. Muito, né? E eu lembro que Manu sempre estava lá, orando com eles, e muitas vezes eles não dormiam sem oração, né? Era um hábito, né? Eu acho que a gente não... Para quem é adulto, a oração não tem que ser um hábito, tem que ser um modo de vida, ele tem que fazer parte da sua vida, não só como uma regra, né? Mas para a criança, ela é doutrinada muito com regras, né? Então, mesmo que no começo seja uma regra, depois vai virar algo natural na vida deles. Então, hoje a gente não pede para o Mateus e para o João orar. Eles oram porque eles aprenderam que oração faz parte da vida deles, sim, faz parte do relacionamento com Deus, né? Porque mais do que você pedir, né? Às vezes as pessoas pensam em uma oração de petição, que também é bíblica, mas muito mais do que uma oração de petição, você tem muito mais acesso de pedir ou de qualquer outra coisa se você tiver um relacionamento com a pessoa, né? Então o Mateus ele não precisa, e o João não precisam chegar para mim, nossa, toda com formalidade, meu pai querido, pai amado e pai eterno. Uhum. Você pode me dar um dinheiro para comer um lanche ali no shopping, né? Não existe essa formalidade, porque existe uma intimidade, que existe um relacionamento. Então ele chega e pede, né? E no caso, eles passam o cartão, né? Eles já têm um acesso, a intimidade é tão grande. Hoje eles já tem um cartão, né? Já estão um pouquinho mais velhos, né? Passa o cartão, lógico, sempre, né? A gente sempre pede para que avise a gente no que vai gastar, sempre tem uma ordem, mas, enfim, não seria isso. Mas a questão da intimidade, então eles têm a liberdade de fazer ali o acesso, né? Direto, né? E eu acho que isso é algo espiritualmente falando, né? E biblicamente falando, que todo pai, porque a Bíblia diz que essa habilidade de ensinar a criança no caminho, né, como está escrito aqui, não é da igreja, né, e se confunde muito isso. Sim. Não é do pastor, mas o pastor ajuda, a igreja, sim, ajuda, todo mundo colabora. Mas essa responsabilidade que Deus deixou são para os pais, né? É para você que foi escolhido para ser tutor, para ser, né, o sacerdote, e a mulher que comanda essa casa, que edifica, a mulher sábia que edifica essa casa também para as mulheres aí, né? Então é sua responsabilidade de instrução, né? E eu acho que esse é uma maravilha a gente poder ter esse poder, pode-se dizer assim, né? Essa autoridade sobre os nossos filhos, uhum, né? Sobre o destino dele, né? E uma responsabilidade muito grande, né? Oh. Então a gente olhar e falar assim, nossa, o que ele vai ser depende de mim, né? O futuro dele depende de mim. E biblicamente depende bastante de cada um de nós, né? E foi quando a Manu disse, né? Hoje a gente olha para os nossos filhos, a maneira que eles se relacionam com Deus e fala assim, nossa, vencemos nisso, né? Ainda não vencemos naquilo, mas vencemos naquilo outro, né? Então, eu sei que daqui a pouco tem a outra fase, né? A gente ora sempre que chega um pouquinho mais tarde, né? Que é de cumprir a Bíblia, né? De deixar pai e mãe, né? A gente espera que isso demore um pouquinho, porque o pai sempre quer ter o filho, né? Os filhos em casa, mas é outra fase, né? De como eles escolheram isso, né? Como é que eles oraram a respeito disso, né? Casamentos bem-sucedidos dos filhos, é uma maravilha, né? No caso nosso, noras abençoados que estão por vir, então a gente já ora de hoje, né? E instrui. De hoje não, já ora de... A mãe já ora desde que o filho nasceu. Meu Deus, como é que vai ser minha nora, né? Eu já oro pelas minhas noras, com certeza, lógico. Eu quero 2 filhas, Deus vai me dar 2 filhas. 2 mulheres orando por você também, viu? Falou assim, abençoa minha sogra, amém, né? Eu vou ser a sogra mais maravilhosa do mundo. Uau, hein? Quanta simplicidade. Né? Minha sogra é uma bênção, então eu vou ter vou ter 2 noras maravilhosas e vou ser uma sogra maravilhosa. Minha sogra é uma bênção, dormir, não é uma bênção. Se você não fizer a piada da sua sogra, você não é você, né? Mas a gente podia falar também, amor, eu acho assim, de como tá difícil hoje a questão da internet com as crianças, né? A gente não viveu tanto isso com os nossos filhos, porque eles pegaram a internet, o Mateus já tinha acho que uns 7 anos, né? E hoje eu acho que tá um pouco mais difícil, de certa forma. A gente podia falar um pouco para os pais que estão com as crianças menores, né? Assim, nesse quesito aí. Eu acho que há uma invasão na privacidade, né? A partir do momento que a gente tem um dispositivo chamado celular, um tablet. Tomar muito cuidado, né? Acho que os pais têm que vigiar muito, né? Então, infelizmente, desde a nossa fase, só que eu lembro que quando os meninos pequenos era com joguinho, né? Joga aqui e tal, que a gente precisa comer, precisa, né? Tá tranquilo, né? Sim.
existia isso. Hoje as mães e os pais dão um celular, porque eu sei que, né, a gente tem amigos que têm filhos pequenos, não é uma fase, vamos dizer a verdade, lá muito fácil. Não, às vezes, não é dois fácil. filhos pequenos, né, dar conta deles, né, e o bendito celular, ele nos ajuda muito nesse momento, um jogo, um vídeo, né, mas assim, eu acho que o pior de tudo são os limites, né? Sim. E monitorar. A gente sempre fala, cada vez mais existe uma corrente contrária que o pai e a mãe não têm domínio sobre o filho. Não, você não pode controlar, teu filho tem que ter a liberdade de expressão dele. Então o mundo, né, assim, o sistema mundo, vamos dizer assim, o sistema geral e global empurra, né? Não falando de política, falando nada disso, mas você percebe uma tendência de um descontrole, de uma autonomia para quem não tem autonomia. Né? Então, entre esse padrão que o sistema mundo impõe e o padrão da igreja, de Cristo, dos princípios, eu continuo ficando com os padrões de Cristo. Né? E nós somos os tutores. Eu penso até assim, eu falo para os meninos lá, né? Eles vão ter o autocontrole deles. Lógico que eles vão tendo um autocontrole cada vez maior de acordo com que vão tendo idade. Mas assim que eles saírem de casa, pagarem as suas contas, terem, né, a sua casa, a sua esposa, a sua família, ok. Aí a Bíblia diz claramente, deixará o homem, né, seu pai e a sua mãe, vai se unir e vai ter uma nova família. Né? Enquanto isso ele pertence o quê? Biblicamente? À família lá de casa. Então eu acho que o pai não pode abrir mão e a mãe, eu não vou falar desse controle, dessa autonomia, né? Para o bem, é lógico, não para radicalizar. Pegando esse gancho, né, amor? O João falava, já dizia que eu quero jogar DS. E se deixasse por ele, ele jogava DS, que era o joguinho, né, da época, o dia inteiro. E o que a gente fazia? Limitava ele. Marcava lá no relógio, sei lá, 2 horas, era mais ou menos o tempo que a gente deixava ele jogar. E no restante do tempo a gente colocava ele no esporte, a gente sentava com ele, lia as historinhas da Bíblia, até o Matheus outro dia pegou, né, as Bíblias lá de criança que eu lia com ele. Então, assim, tem que limitar. Não é que a gente vai ficar alienado, né, como você falou, de não vai jogar, não vai ver os desenhos. Mas tem conteúdo que não serve pra nada. Não, por isso né? que tem que acompanhar. Eu sempre acompanhei os desenhos, eu estava até falando com uma irmã na igreja, né, ver os desenhos junto com as crianças. O que é esse desenho aqui? É isso, tá passando isso, Homem-Aranha, tá, pô, os meninos amavam os desenhos dos super-heróis, mas, pô, o que é isso? Isso aqui é espiritual, isso aqui não é legal. E acompanhar e direcionar as crianças naquilo que elas estão assistindo. Até os significados, porque Exatamente. Hoje você olha até para os desenhos que parecem inocentes, está cheio de significado completamente fora dos princípios. E cada dia tá pior, né? Aqueles desenhos japoneses, meu Deus. Violência, terrível. Sexualidade, fora do tempo, então tem tudo isso. E eu acho que, à medida que você vai orientando, por isso que a Bíblia diz, muito sábia no caminho. Então você está ali, ó, isso serve para você, isso não serve para você. Isso é legal para você, isso não é legal para você, né? Então, falando até da internet, né? Saindo um pouco, passando pela internet, amizades, né? Também Lembra disso também no condomínio, com quem eles conviviam, né? Então, por exemplo, nós orientamos nossos filhos sempre, né? As pessoas acham normal falar palavrão, né? Sim. Pra gente é normal? Pra gente não é normal. Exatamente. Né? Então foi pouquíssimas vezes, né, que apareceu um palavrão nos lábios de nossas crianças. Por quê? Porque eles não veem isso em casa, não vê isso nos tios, nos avós, né? Nos primos, e também não falam, não têm o hábito, são orientados a não falar. Então passa a ser diferente no condomínio e eu imponho o respeito deles. Nós somos assim, né? Antigamente o pessoal ficava preocupado em agradar, né? Então o ser humano sempre está preocupado em agradar, né? E hoje, depois de muito tempo, né, a gente vê os frutos disso, né? Então, outro dia, né, passando na frente do tempo, mas falando sobre o que você exemplifica para as pessoas e o que você reflete nas pessoas, né? Esses dias uma pessoa chegou para a gente no restaurante, você que é o João, falando com o João, muito legal, queria te agradecer, vocês são os pais do João, né? Identificou a Manuela, me identificou, que legal, queria agradecer vocês, que eles convidaram meu filho para vir na igreja, e ele
gostou muito da igreja, né? É. Então, uma pessoa que não frequenta esse ambiente, mas estava sendo alcançada. Ele ficou feliz com o convite, né, para o filho ter vindo, né? Que fez bem, ele te gostou muito, e, né? Então, na verdade é possível sim, né? Ao contrário do que muita gente pensa, você se posicionar, né? E com aquilo que é saudável, né? Com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com o ambiente, né? E com os nossos princípios. Você não precisa se misturar com outros princípios para, né, para ser relevante no meio das pessoas, né? A gente, né, conversa muito, né, com os meninos como adolescentes, né, no caso os nossos são adolescentes. Você está preparado, né? Então hoje a gente vê que eles estão preparados para ir para esse ambiente, para poder evangelizar, para poder se posicionar. Então vocês pais têm que sentir isso, né? Como é que está o meu filho? Ele está preparado para frequentar essas amizades, esse ambiente? Ele, né, tem bagagem espiritual para isso? Então os pais têm que sentir isso, por isso que tem que ter um acompanhamento, né? Os pais têm que estar presentes, como você falou. A igreja está para apoiar? Está, mas a responsabilidade é de quem? É de nós pais estarmos ali ao lado, né? Orando, ensinando, acompanhando e entendendo o que está acontecendo. Como é que está a amizade, como é que está a vida espiritual. É todo um conjunto, né? Aí o pessoal fala assim, mas é fácil, são filhos de pastores. A gente é santo, olha a nossa auréola aqui. Foi um mar de rosa. Aí eu lembro quando o diretor me convidou para ir na escola que um deles tinha batido em alguém lá. O João deu soco em um, outro dia o outro tacou papel higiênico no banheiro. Tudo santo, tudo nossos santo, filhos. Né? Com as auréolazinhas assim, né? Tudo, quem vê na igreja fala, nossa, que meninos bonzinhos, né? Uma gracinha. Sempre assim a história deles, sempre. né? Sempre. Depois chega em casa, varinha, um assunto muito importante. Varinha. Tá na palavra. Pega a varinha e ungida aí. Corrige seu filho, né? Aleluia. Que é uma coisa também que vai contra muitos aspectos hoje. Mas pode corrigir o filho, nós vamos lá, né? No limite, é óbvio, né? Graças a Deus nunca precisou, né? O João quase que precisou, né? Dar umas porradas a mais assim, falar, tem que bater no menino. A gente, né, já usou já. Né? Mas, lógico, dentro de uma Ninguém criança... vai né? passar de um limite de machucar, né? A questão é a correção que a palavra nos diz, um chinelinho bem, né? Colocadinho no bumbum, na parte mais... fofinha da criança. Não vai fazer mal, não vai crescer com trauma. Ninguém está traumatizado nem em casa. Eles estão meninos super abençoados. Só o que a gente escuta é elogio. Né? A gente vê hoje o quanto valeu a pena o investimento que a gente fez de educar, de falar, olha, isso não está certo, né? As conversas, quantas conversas nós tivemos, né, com o João, com o Matheus, de falar, poxa, você está indo pelo caminho errado, isso não está certo, tá. Quanto valeu a pena, né? A gente vê o quanto vale a pena. Então, vale a pena, pai. Invista tempo no seu filho. Não é uma conversa que vai resolver, porque às vezes os pais, né, acham que uma conversa resolve. Não é uma, são 300 ao ano, 365? É 365 ao ano. Então, leva tempo. Importante. Hoje tem psicólogo que pode orientar. Claro, não, às vezes chega num ponto que precisa. Eu acho, de ajuda. Às vezes precisa, mas claro. se o pai e a mãe não conversam com o filho, aí só está terceirizando. Sim, né? claro. Se é um apoio, é maravilhoso. Porque às vezes precisa, né? Tem casos e casos. Com né? certeza. Na medida que o pai e a mãe não conversam, aí eu estou terceirizando. Então, acho que tem que separar uma Mas assim, coisa pastor, procura outra, um psicólogo cristão que vai ter a mesma visão que a gente, né? Nós temos hoje, temos inclusive na nossa igreja, né? Psicóloga tantos profissionais que podem ajudar, né? Exato. E apoiar, mas o pai tem que se dedicar, a mãe também. Sim, não claro. abra mão de se dedicar, que isso é prioridade, né? Isso é importante. Outro tema que acho que já fez parte de um pouco mais avançado, né? Da vida deles, a gente sempre incentivou a igreja na vida deles, né? Sempre incentivou eles estarem no ambiente igreja, né? No ambiente da presença de Deus. E isso às vezes as pessoas acham assim, meu filho não gosta ainda de vir para a igreja, né? Eu ouço bastante isso dos pais, né? Meu filho, porque quando é pequeno tem um kids maravilhoso aqui, então ele já vem para brincar, para comer, para não sei o quê. E realmente à medida que eles fazem 11 anos, 12 anos, eles vão passar a frequentar as reuniões, os cultos, né? E a nossa igreja é assim que funciona, então ele vai ser inserido na comunidade. A gente está tendo um baita trabalho diferente agora de transição, para que eles possam se sentir mais à vontade, mas eu reconheço o quanto é difícil. Nós passamos por isso 2 vezes, né? Mas primeiro, é inegociável, gente, você realmente trazer o seu filho, né? Mas ele não quer vir, mas ele tem 11 anos.
Ele tem né? 12 anos, né? Ele não paga as suas contas ele ainda, não ele não diz trabalha. o que ele tem e o que ele não tem que fazer ainda, né? Exatamente. Então o pai e a mãe têm... Então você tem certeza desse princípio? Você tem certeza que esse é o caminho? Então se é para ensinar no caminho, então traz o santo para a igreja, acompanha ele, traz ele. Pastor, mas ele não teve um encontro com Deus ainda, né? O encontro é pessoal. É pessoal, e tem assim... Vai ter a hora certa. Quando vai ter? Se ele não tiver num ambiente, né? Sim. Vai ser impossível ele ter, né? Se ele tiver em qualquer outro lugar, vai ser muito difícil ele ter, né? Então eu deixo ele em casa jogando videogame sem a minha supervisão, por exemplo, que eu vejo isso acontecer com muitas famílias, e acho que está ótimo esse modelo, né? E não vai estar ótimo, porque ele não vai amar aquilo que ele não convive, né? Então eu digo aqui para os jovens, adolescentes, a gente tem feito um trabalho muito bacana com essa área da nossa igreja, e qual que é o nosso incentivo, e nós encorajamos que sejam os melhores amigos deles sejam da igreja. Então eu vejo as crianças pequenas aqui, os melhores amigos deles ali na escolinha são as crianças da igreja, né? Então à medida que eles amam os amigos, naturalmente passam também a se dar muito bem na igreja, porque ele tem um outro motivo, além do motivo. Uma criança não tem um motivo ainda, quero ir para a igreja ouvir a palavra. Não, quero ir na igreja encontrar meu amiguinho tal. É normal, né? Quero ir na igreja porque tem um lanchinho tal lá, muito legal. Quero ir na igreja porque tem meus amigos que eu vou brincar. E eu cresci na igreja desse jeito. O Matheus cresceu assim. Eu também, né? Eu fui um pouquinho depois, adolescente, mas eu amava... Você não cresceu, né, mano? Não, poxa vida. Meu Deus. Eu cresci, 1,50, cresci bastante. E o João, né, tá crescendo, né, nesse caminho também, né? E a gente percebe, né, assim, que o Matheus ele teve um encontro mais precoce com Deus, né? Se encontrou mais rápido e ok, né? Então, um filho é de uma maneira, né? Então não sei como é que às vezes a pessoa fica preocupada, meu Deus, é que nem a criança que fala mais rápido e fala mais, demora mais para falar, não exatamente, tem? Uma demora para andar, outro anda mais rápido, né? Não é diferente, mas o importante é os pais asfaltarem o caminho, né? Ajudar no caminho para que ele possa possibilitar a melhor maneira para que ele possa ter um encontro, né? Com Deus. E recentemente o João tem mergulhado muito na presença de Deus e tem ficado muito feliz de trazer pessoas para a igreja, né? E Deus tem trabalhado e eu acho que nós temos que ser esses que incentivam para que isso aconteça. Ontem mesmo eu vi um post, né, no Instagram que falava, uma pastora colocou sobre isso: mães, todos os dias, você já orou pelo seu filho hoje? Ore pelo seu filho para que ele tenha um encontro com Deus. Porque depois que ele tiver um encontro com Deus, aí é ele o Senhor, né? Porque daí o relacionamento dele com o Senhor aí não tem como mais, aí já foi, já está certo, né? Mas sabe que isso abre um outro pensamento também, né? Pensando no geral, no que a gente ouve das pessoas e como as pessoas falam e tal, o que a gente tem falado a respeito dos nossos filhos, né? Então a Bíblia diz que nossos lábios eles foram levantados para liberar palavras de bênção, né? Não pode correr água doce e água amarga dos nossos lábios. Então foram levantados para abençoar. E há um poder na palavra de uma mãe liberada, de um pai liberado, há uma autoridade, né? E quem está ouvindo, acho que isso é bem importante, né? Então, outra dica que a gente pode dar sobre criação de filhos no princípio bíblico, né? Que palavra você liberou? A pergunta é hoje para o seu filho, para a sua filha, né? Será que você diz ele é um abençoado? Não, se meu filho é difícil. Então, talvez você esteja plantando palavras a respeito dele ser difícil. Esse meu filho é complicado. Talvez você tenha plantado palavras a respeito dele ser complicado. Esse meu filho, como infelizmente a gente ouve falar, não presta. Então, é uma peste. Eu já vi mães falando, meu filho é uma peste. Eu vi até um apelido que deram para o menino esses tempos aí. Eu falei, meu Deus, né? Que absurdo, né? E a gente não percebe que está liberando palavras a respeito da história dos nossos filhos, né? E a Bíblia diz que tudo aquilo que a gente pedir, crendo, a gente recebe, né? Então aquilo que a gente declara acontece, diz que há poder nas nossas palavras, né? Então uma coisa que pode mudar uma chave no seu relacionamento com seus filhos, mesmo que não seja assim aparentemente verdade. Você fala assim, nossa, meu filho está num momento que ele está me dando dor de cabeça, né? Quantas vezes, né? A gente vê a situação contrária. Profeta, abençoado,
Quantas vezes nós falamos isso para os nossos filhos? Não, eu a situação dizia o contrário. Lembro do Joãozinho. O Joãozinho era pequeno. E o Joãozinho puxou a mãe, que ele era bem marrento. Ele não era Senhor, você tá não. vendo, né, pai? Quem ele puxou, né? A gente profetizava na vida dele, profetizava. Abençoado, toda vez que ele aprontava. Mas a gente brigava com ele, ele virava de costas, ele começava a falar Aí eu falei assim, fica quieto. Ele mexia os ombrinhos para trás de pequenininho, né? E ficava quietinho, pequenininho, já rabugento, pede desculpa. Fechava a cara, pede desculpa. De jeito nenhum, né? Mas vendo, né, o primeiro estágio, né, e o que acontece na vida dele hoje, que está só começando, né? Só começando, né? E no Instagram dele está escrito a melhor coisa que podia estar escrito. Faz uns 2 meses que ele colocou lá, né? Futuro pastor. Futuro pastor. Que é o que a gente tem profetizado na vida dele. Tem coisa melhor, né, do que ver isso? É o que ele tem se espelhado, né? E é o que ele deseja para a vida dele. Ninguém pediu para ele fazer isso, né? Então, acho que uma chave que pode mudar hoje na sua vida. Você fala, preciso mudar alguma coisa no meu relacionamento com meus filhos. Comece a liberar palavras diferentes, né? Amém. A palavra diz, né? O poder da morte e da vida está nos nossos lábios. Que dirá nos lábios de um pai ou de uma mãe. E esse poder, pastor, mas eu não sou um pastor. Se você tem esse poder, você é um pai e você é uma mãe. Não existe autoridade maior, né, sobre um filho do que um pai e uma mãe. É isso aí. Você já pode começar a liberar essas palavras e, com certeza, algo extraordinário vai começar a acontecer na sua casa. Em nome de Jesus, eu creio. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Além do Véu SBC. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com o seu coração através desse conteúdo, de cada experiência que possa edificar e abençoar a sua vida e a sua casa. Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Não esquece de adicionar a gente nas redes sociais e até mais.